Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Meu coração se alegra de estar aqui com você mais uma vez. Não para a gente simplesmente bater um papo ou botar o papo em dia, conversar como foi a semana, o que aconteceu, mas para ter um momento com Deus, para meditar na palavra de Deus e assim refletirmos e tirarmos lições para a nossa vida. Eu tenho notado que, às vezes, as visualizações no vídeo têm diminuído um pouco. De certo modo, isso me preocupa, porque eu entendo que nem sempre é fácil, nem sempre dá certo ter um momento com Deus. Mas eu insisto com você, tenha um momento com Deus. Acorde um pouco mais cedo, vá dormir um pouco mais cedo, se a questão é o horário. Se a hora de manhã não é mais adequada, procura ver no pôr do sol, no horário de almoço. Mas o importante é que cada um de nós tenha pelo menos um encontro com Deus durante o dia. Esse não é o ideal, mas entre nenhum encontro e nada, é melhor que pelo menos tenhamos um encontro. E aí que a gente vá cada vez mais buscando ter a presença de Deus. Porque uma coisa eu tenho certeza, tanto eu como você que está aí, quer estar pela eternidade ao lado de Deus. Mas aí fica uma coisa meio que sem bater, sem encaixar. Como eu e você queremos a eternidade ao lado de Jesus, se hoje eu e você não temos tempo com Ele? Esquisito, né? Pois muito bem. O tema de hoje é um tema bastante interessante. Quando eu estava meditando aqui para poder gravar o vídeo, o tema de hoje é gravações. E aí você fica pensando, gravações, o que é que nós vamos falar hoje? A Bíblia fala de gravação, é gravação de quê? De vídeo? De áudio? Vai ser sobre o quê? Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes da gente se aprofundar no texto bíblico de hoje, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Você sabe, nada de meditar na palavra de Deus sem a presença do autor dele, autor da mesma, né? Que é o Espírito Santo. Então, antes de estudar a palavra de Deus, nós devemos orar. Vamos orar então? Ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom estar na tua presença mais uma vez. Como é bom meditar na tua palavra, como é bom ter esse momento contigo. É bem verdade que às vezes é corrido, às vezes é complicado, às vezes tem alguns imprevistos, coisas que atrapalham essa ocasião, mas é bem verdade que o nosso desejo, a nossa sinceridade é cada vez mais te buscar, porque nós entendemos que o Senhor é o mais importante na nossa vida. Por mais que muitas vezes, Pai, as nossas ações não demonstrem isso, e por isso nós te pedimos perdão, tá bom? Papai do céu esteja conosco, que teu Espírito Santo nos ensine. Preencha a nossa mente com sabedoria e inteligência. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é um tema bem diferente. Vamos falar sobre gravações. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 14 e 15, que diz assim, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Olha que coisa interessante. A gravação que hoje nós vamos falar vai ser sobre, de certo modo, as características de Deus gravadas em nós e as características do lado mal, da tendência pecaminosa, do lado carnal, que nós herdamos com a entrada do pecado, que também está gravado em nós. E o texto aqui, Paulo, de maneira bem sábia, ele descreveu que os gentios, quem eram os gentios? Primeiro a gente precisa entender quando Paulo utiliza esse termo. Os gentios eram o povo que não fazia parte da igreja, o povo que não tinha igreja. Você conhece alguém assim? Você é assim? É bom fazer parte de uma igreja. Para que, Davi? O povo lá é tudo hipócrita? Calma, vamos procurar a igreja correta.
A igreja que segue a palavra de Deus, tá bom? E aí os gentios, Paulo dizendo, olha, o povo que não é da igreja, eles têm a lei dentro deles. Papai do céu colocou a lei dentro deles. E o que é essa lei, Davi? É os 10 mandamentos? Também. Mas essa lei a qual Paulo está se referindo é a tendência para fazer as coisas boas, as coisas que agradam a Deus. Por exemplo, é preciso alguém dizer a você que matar é errado? Você sabe que matar é errado. Mas não é preciso ninguém dizer. Você por si só tem entendimento e, de certo modo, a sua mente, a sua consciência, a sua razão leva você a pensar que matar é errado, que não é correto. Independente da pena, independente do crime, independente da opinião dos outros, independente da cultura a qual a pessoa está inserida, das tradições, a gente tem por cabeça que matar é errado, roubar é errado, mentir é errado, dizer falso testemunho para outra pessoa, que é no âmbito da mentira também, cobiçar as coisas dos outros. Muitas coisas a nossa própria consciência diz que é errado. E Paulo está dizendo, olha, os gentios, eles têm esse lado na consciência deles, dentro do coração deles, gravado neles, essa questão de saber as coisas que são erradas, coisas que não agradam a Deus, né? Por exemplo, você já deve ter parado com pessoas que desde o nascimento sempre foi uma pessoa boa, legal, né? A minha esposa costuma dizer que eu sou uma pessoa de coração bom. Outros dizem que eu sou besta. Ultimamente eu tenho ouvido muito isso. Mas é assim mesmo que funciona a vida. E aí, isso muitas vezes já vem dentro de você, né? Tem gente que, por exemplo, consegue tratar bem os outros. E isso não é algo que se ensina, não tem algo no processo de educação. O pai dizendo, olha, você tem que tratar bem os outros, você tem que ser assim, funcionar seu tratamento bem, você dá bom dia, você pergunta se quer água, você pede para chamar para dentro de casa, esse tipo de coisa. Não é assim que é ensinado. Mas a pessoa, por si só, já tem esse lado bom na vida dela. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem tudo é maravilha, né? Infelizmente, nesse mundo de pecado a qual eu e você vivemos, a gente não tem só as coisas boas que Deus deixou gravado dentro de nós. Quando o Papai do Céu criou o primeiro casal, ele gravou no coração do casal só coisas boas, só inclinações boas. Porém, com a entrada do pecado, entrou também as gravações ruins. Se a gente fosse, de certo modo, fazer uma comparação da vida do ser humano com alguma coisa, para ficar mais fácil de entender, a gente poderia dizer que a vida do ser humano é como se fosse um computador. Alguns poetas, pessoas voltadas à arte dizem que quando um bebê nasce, ela é como se fosse um caderno em branco, uma folha em branco. Mas bem na verdade não é assim. Por mais que um bebê tenha aparência de inocência, não sabe de nada, esse tipo de coisa, ela já vem com algumas inclinações, tanto para o bem como para o mal. E aí, com o passar do tempo, ela vai tomando as decisões a qual lado ela vai querer andar, né? Qual caminho ela vai querer seguir, as inclinações boas ou as inclinações ruins. Mas isso tudo já está dentro dela, certo? Por isso que a melhor comparação, e a meditação até trouxe isso, seria como o computador. Quando você compra um computador, ele já vem ali com um sistema, que a gente chama de sistema operacional, né? Já vem com alguns programas, algumas coisas funcionando. E aí, a depender do uso que você faça, a depender das coisas que você vai baixar, vai botar dentro dele, vai criar dentro dele, ele pode se danificar ou não. E aí, esse espaço, cada vez que você vai criando, vai colocando coisa, vai diminuindo. E isso é como se fosse o processo de crescimento do ser humano, né? Eu e você, quando vamos crescendo, acontece a mesma coisa com a gente. E quando eu estava fazendo a meditação, me veio uma história na cabeça, bastante interessante, e é a história que eu quero usar para fechar o nosso momento com Deus. Eu estou lendo na Bíblia a parte dos juízes, e lá nos juízes tem um rapazinho chamado Sansão, que foi um dos juízes do povo de Deus. Antes de Sansão nascer, conta a história da família de Sansão. E lá conta que a sua mãe era uma mulher estéril, né? Não podia ter filho por alguma situação.
E aí, um belo dia, um anjo aparece para ela e diz: olha, você não tem filho, mas você vai ter um filho. Esse filho vai ser uma pessoa muito especial. Ele vai, vamos dizer assim, ser a solução dos problemas do povo de vocês. Nessa época, Israel vivia sendo oprimida por outras nações. E a nação específica era os filisteus, que eram inimigos de Israel. E aí, Sansão era como se fosse um bebê prometido para resolver esse problema. Só que aí, o anjo deu, de certo modo, algumas direções e diretrizes de como deveria ser a educação desse bebê. E uma coisa que me chamou a atenção é que antes de Sansão nascer, para colocar em prática a educação especial que ele deveria ter, o anjo virou para a mãe e disse: olha, você não pode beber nenhuma bebida forte. Nada de vinho fermentado, nada que leve à embriaguez, nada que manche a racionalidade sua. E uma coisa interessante, a promessa, quem deveria viver isso, e na Bíblia chama esse tipo de voto, do voto de Nazireu, quem deveria viver era Sansão, porque ele era a criança especial. Só que a mãe dele já começou a viver isso antes de ter Sansão. Isso mostra que eu e você devemos, de certo modo, cuidar da nossa mente, das nossas decisões, da vida que a gente leva, as pessoas com quem a gente convive. Devemos ter esse tipo de cuidado porque os nossos filhos irão herdar o fruto das nossas escolhas. Interessante isso, né? Você vê, por exemplo, pessoas que dentro da árvore genealógica tem pessoas que eram inclinadas, por exemplo, para o vício do álcool, e aí às vezes a criança nasce e de certo modo com o passar do tempo nota-se já que ela é predisposta a ser alcoólica também, a gostar de beber, esse tipo de coisa. E aí a pessoa fica perguntando: mas de onde, rapaz? Nunca foi oferecido a ele, não sei o quê, e ele agora me aparece com esse comportamento? Pois é, a vida que você leva influencia na vida das pessoas que estão abaixo de você. Então, que hoje nós possamos escolher boas gravações para a nossa vida. É bem verdade que as gravações ruins, que por vezes eu e você escolhemos fazer, como também existe o lado de já estar em nós por conta da tendência do pecado, nós teremos que lutar contra esse tipo de gravação, para que as gravações boas se sobressaiam, tá bom? Para que isso, Davi? Para que eu e você possa, um dia muito em breve, poder estar na presença de Deus. Porque aquelas pessoas que nutrem e procuram apenas gravações ruins, gravações que não agradam a Deus, a Bíblia fala que, infelizmente, não tem espaço para esse tipo de pessoa no céu. Então, se você quer ir para o céu, assim como eu quero, que a gente possa procurar dar atenção e espaço para as gravações boas. Pois muito bem, vamos orar então? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, meditar em um tema tão profundo e importante para nós. Muitas vezes nós não temos dado a devida importância para aquilo que estamos gravando no nosso coração, gravando na nossa mente. Perdoa, Pai, às vezes que nós negligenciamos essa tarefa tão importante, que de certo modo demonstra a que lado nós estamos seguindo, se é para o bem ou se para o mal. Se estamos, Pai, trilhando o caminho do mal, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração de forma poderosa e que nós possamos ouvir o clamor dele, para que assim a gente possa se converter e voltar a trilhar o caminho certo. Caminho esse que conduz para a vida eterna. Fica conosco, dai-nos o dia em Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estar com você. É sempre bom que você possa ter um dia abençoado por Papai do Céu, tá bom? Alegria, alegria, o dia está começando e que Ele abra aí as portas do céu, as janelas escancarem para que muitas bênçãos recaiam sobre sua vida. E isso é possível quando eu e você colocamos Deus em primeiro lugar. Davi, você está me ensinando a fazer uma troca com Deus? Não, negativo. Mas sempre que Deus está presente, você pode até nem perceber, você pode até nem ver, mas Ele estará te abençoando. O simples fato dele estar na sua vida já é motivo de muita alegria, porque a bênção é grande. Tá bom? E outro recado, não esquece. O que, Davi? Amanhã nós estamos aqui de novo, juntos, para fazer mais um momento com Deus.
erguendo aquele nosso altar de adoração, onde nós meditamos na palavra e assim tiramos lições que irão nos conduzir para a vida eterna. Tá bom? Eu te vejo amanhã. Não falta, tá? Estarei aqui te esperando. Até a próxima. Tchau, tchau.